o Manhã Bandeirantes e vamos conversar agora com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, a Tatiana Lang, porque no fim do ano passado foi publicada uma pesquisa apontando que o Brasil pode ter 1.800.000 casos de dengue em 2026, o que chegaria perto do número de 2024, quando nós tivemos a última crise da doença no Brasil. Desses 1,8 milhão de casos, um pouco mais de 50% seriam em São Paulo. E é por isso que a gente vai conversar com a Tatiana Lang. Bom dia para a senhora, muito obrigado por participar aqui conosco. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite de poder trazer um pouquinho das informações aqui para todos que estão nos ouvindo. Muito se fala sobre o ciclo da dengue, né? Todo ano são casos confirmados no país inteiro, mas em alguns anos os casos aumentam bastante, em outros nem tanto. Qual é a resposta para isso? Bom, a dengue classicamente ela possui os seus períodos que nós chamamos de períodos sazonais. Esses períodos eles coincidem com o aumento das temperaturas, que é esse período do verão, e também com o aumento das chuvas. Então esse é o ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. E o que está acontecendo também atrelado não só ao aumento das temperaturas, mas também à circulação do subtipo de vírus da dengue. Então, nós temos hoje circulando no nosso país o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. E o que acontece? Algumas regiões nós não tínhamos a circulação do vírus tipo 3 e ele foi introduzido a partir do ano passado, principalmente em algumas regiões. Nós chamamos de pessoas suscetíveis. Então, nessas regiões, nós temos pessoas suscetíveis ao dengue tipo 3, porque antes as pessoas tiveram contato com o dengue tipo 1 e o dengue. Isso pode ser uma das justificativas do porquê nós temos um aumento de casos em algumas regiões. Tatiana, por gentileza, como que essas projeções são usadas aí na prática, né, para planejar ações no âmbito estadual, para que a população, né, consiga mesmo se livrar do mosquito, dos criadouros, né, porque são dados alarmantes, né, são números aqui que o Lupato já passou, mas de que forma, com base nesses dados, nesses números, as ações são projetadas, hein? Exatamente. Nós utilizamos esses que chamamos de modelos matemáticos para nos anteciparmos. E o que é isso? Por exemplo, em novembro do ano passado, nós fizemos uma grande semana de mobilização, uma semana para conscientização da população, para que ela entenda que a nossa maior ameaça é o criadouro. Então, é aquele potinho, aquele vaso, aquele pneu velho, todo e qualquer recipiente que possa acumular água e ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão do vírus da dengue. Então, essas projeções elas são importantes para isso. Nós utilizamos também aqui no estado de São Paulo outras modelagens matemáticas, que é um modelo que nós chamamos de Nowcast, que ele consegue fazer uma previsão e uma correção no que diz respeito às notificações que nós estamos recebendo e também uma curva de tendência para saber essa região está tendo aumento do número de casos ou redução do número de casos. Isso também está atrelado ao nosso plano de contingência, no qual nós temos níveis de ativação. Então, o município, o estado e a região conseguem entender. Eu estou em que nível nesse momento? Eu estou no nível de mobilização, no nível de alerta ou no nível epidêmico. Então, essas projeções, essas análises estatísticas, elas são importantes para isso também, para nortear o gestor nas suas tomadas de decisão. Será que naquela região eu vou precisar aumentar o número de leitos? Será que eu vou precisar aumentar o número de cadeiras de hidratação? Ou o que eu preciso fazer para aquela região? Então, isso é muito importante e tem nos ajudado. Bom, e essa pesquisa que foi feita por um projeto internacional, teve a ajuda da Fundação Getúlio Vargas, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil, ele vai na mesma linha do que a Secretaria espera para São Paulo nesse ano, a gente falando aí
em quase 1 milhão de casos no estado em 2026? E é importante a gente lembrar que isso são projeções estatísticas e que isso pode ocorrer ou não. E a gente espera que, de fato, isso não ocorra nessa magnitude como nós tivemos no ano de 2024. Por quê? Porque temos outros fatores envolvidos. Não só a sensibilização da população, né, que a gente precisa do apoio da população, do apoio do gestor municipal que já vem fazendo todas as suas ações, mas a gente tem um outro fator muito importante que foi incorporado, que é a vacinação da dengue. É importante a gente lembrar disso também. A gente já tem a vacina disponível há quase um ano para aquelas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, agora em todos os municípios, não só aqui do estado de São Paulo, mas todos os municípios pelo Brasil, e também agora a incorporação da vacina da Butantan DV, que será incorporada a partir agora do mês de janeiro em todo o país. Então, é outro fator muito importante que a gente espera que haja impacto e redução também no número de casos. Quero já aproveitar esse gancho aqui, esse momento da gente falar da vacina, né? Porque é claro que a vacina do Butantan é um avanço muito importante, mas tem o receio, Tatiana, não sei se vocês aí no Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde também tem, né, essa mesma visão, de que pode gerar uma falsa sensação de segurança e reduzir a conscientização da população sobre a eliminação dos focos do mosquito, né? Já é tão difícil, o Lupato falou, entra ano e sai ano, e a gente discute, a gente fala sobre a dengue, e é tão difícil conscientizar a população de medidas ali tão fáceis, né, que você consegue fazer em casa mesmo, no seu dia a dia, não precisa gastar dinheiro, não é? Então, queria saber, não é, a visão, a opinião do centro, né, com relação à vacina, que, de novo, a gente vai falar, é super importante, a gente vai reforçar o calendário, o público-alvo, mas essa sensação também dessa falsa segurança, hein? Exatamente, a gente sempre tem reforçado isso com a comunicação com a população, da importância de se continuar fazendo aquela lição de casa, né? Pelo menos tirar 10 minutinhos ali do seu dia, avaliar o seu quintal, o seu local de trabalho, se tiver um terreno baldio ali do lado da sua casa. Então, a gente sempre tem reforçado isso. Inclusive, nós temos uma página que é dengue, sem dúvidas, saúde.sp.gov.br, é uma página que nós tiramos as 100 principais dúvidas da população no que diz respeito a dengue, zika e chikungunya. E o nosso objetivo é, de fato, esse: eliminar a informação falsa, eliminar as fake news, para que a gente continue nessa missão de casa, né, que nós chamamos aqui, de todos unidos para a eliminação dos criadouros. Porque a avaliação de impacto do uso da vacinação, ela não vai ser percebida tão logo. A gente precisa de um processo, principalmente porque hoje a quantidade de doses que o Ministério da Saúde vai disponibilizar para o país, ela não será possível cobrir toda a nossa população. Então, a gente precisa, sim, continuar a fazer a nossa lição de casa com a eliminação dos criadouros. Para esse primeiro ano é impossível, né, que o efeito da vacina seja Certo, 100% sentido. Agora, eu queria perguntar para a senhora também sobre as previsões, porque a vacina desenvolvida pelo Butantan e que protege contra a dengue já foi aprovada pela Anvisa, é distribuída pelo Ministério da Saúde, chega aos estados, repassada para as cidades. Já tem alguma previsão para que chegue esse primeiro lote da vacina, que comece a ser aplicada? Em qual público? Tem sim. A primeira previsão, o Ministério da Saúde, ele selecionou 3 municípios aqui do nosso país, que é de Botucatu, aqui no estado de São Paulo, o município de Maranguape, no Ceará, e o município de Nova Lima, em Minas Gerais. Eles iniciarão a vacinação de toda a população há 59 anos, então isso é muito importante deixar aqui que são somente para esses 3 municípios. Eles farão essa vacinação no dia 17 e no dia 18, e se necessário, irão estender para essa semana do dia 19 de janeiro. A próxima estratégia será a partir do dia 26 de janeiro para todos os profissionais da atenção primária. Então, essa será a estratégia a princípio, que o Ministério da Saúde colocou para todo o Brasil, e a gente está aguardando novas informações para a incorporação de outros grupos que serão vacinados a partir de março.
Nós conversamos com Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, sobre a dengue nesse começo do ano. Antes de eu agradecer a senhora, uma última pergunta. As condições climáticas também estão muito ligadas à época do ano em que há maior incidência dos casos de dengue. Já tem alguma previsão para esse ano de quando deve ficar um pouco pior a situação da doença no estado? Exatamente. Nós estamos vivenciando, eu acho que não só aqui no Brasil, mas em outros lugares pelo mundo, em relação às temperaturas extremas, seja aumento do calor ou até mesmo do frio. E esse calor excessivo é um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que possui ali e pode transmitir o vírus da dengue, zika e chikungunya. Por quê? Porque a gente tem esses períodos de alta temperatura com chuva. E isso, se você tiver ali dentro da sua casa, um potinho, um vaso, um pneu velho, uma garrafa, ele pode ser ali o local propício para a proliferação desse mosquito. Então, a gente precisa ficar bem atento em relação a isso. Classicamente, a gente tem um aumento de casos ali a partir da semana de março, abril e maio. Então, a gente precisa com que todo mundo fique unido e elimine os criadores do mosquito. Ouvimos aqui ao vivo no Manhã Bandeirantes, às 11h33, Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, falando sobre esse pico, né, da dengue em 2026, sobre o que a gente precisa fazer, né, para a prevenção, que é o mais importante, e também já esse horizonte aí com a vacina do Butantan, essa novidade aí que chega. Tatiana, obrigado, viu, pela atenção com a Bandeirantes. Um bom ano para você. Imagina, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado.